Olá, pessoal, tudo bem? Iniciamos hoje, então, a segunda grande área do nosso curso, né? Que é a parte de vetores, reta e plano. E queria começar dando um aviso para vocês, né? No sentido de como é que o nosso curso vai andar daqui para frente, né? Até o momento, eu sei que tem alguns alunos que recém chegaram na disciplina, tá? Seja por ajuste de matrícula, que terminou dia 14 de setembro, seja por disciplina isolada, que terminou dia 18 de setembro. Então, essa primeira área, eu não estou cobrando tanto assim a questão da frequência, né, da pontualidade, porque eu sei que tem pessoas que estão caindo de paraquedas ainda no nosso curso, tá? Bom, a partir da segunda área, eu vou começar a cobrar um pouquinho mais de vocês em relação ao compromisso com o curso, tá? Eu entendo que aquele professor que deixa a corda mais frouxa, o aluno vai esticando até onde pode, né? Que é o meu caso. Eu, mesmo presencialmente, eu não sou uma pessoa assim muito rígida, né? Mas assim, eu percebo que são poucos os alunos que estão realmente engajados no curso, tá? E claro que para mim já vale a pena eu dar aula, nem que fosse para um aluno que tivesse interessado em aprender. Mas mesmo a gente estando em condições adversas, né? Eu gostaria de também ter um pouquinho mais de, não sei qual seria a palavra certa, mas um pouquinho mais de compromisso, talvez, tá? De vocês com o curso. Então, como eu disse, a partir de agora, então, eu vou começar a olhar mais essa coisa da frequência, quem é que está assistindo os vídeos, quando estão assistindo os vídeos, porque tem alunos, né? Eu estou recebendo comentário no YouTube dos vídeos da primeira, segunda semana, tá? Eu sei que muitos desses alunos são os que estão entrando, mas outros não, certo? Então eu vou começar a dar uma olhada a isso, vou começar a dar mais uma bisoiada. E a segunda atividade avaliativa, a partir da segunda atividade avaliativa, a data de entrega não vai mais ser flexível como essa primeira, tá? Então, se vocês entrarem hoje no Moodle, vocês ainda conseguem postar a tarefa, porque eu não defini uma data em que o Moodle para de aceitar. A partir da próxima atividade avaliativa, sim, tem que entregar naquele dia até a meia-noite, ponto final. Ah, professora, não consegui porque bem ali, ó, às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos a minha internet caiu. Paciência. Porque vocês vão ter uma semana no mínimo para fazer a tarefa. Então, se nas 11 horas, né, 23 horas, 59 segundos, a internet cair e vocês não conseguirem subir o trabalho de vocês, paciência. Tá, pessoal? Então, isso era mais um aviso, né, para que vocês se liguem, tá? Obviamente, esse recado não é para as pessoas que estão engajadas, que perguntam nas aulas. Deixa eu só botar meu celular aqui no silencioso, tá? Então, se essa carapuça não lhe serve, não vista, beleza? Então, é só para aquele ali que sabe, quem tá meio vagal sabe, tá? E claro, por favor, não se ofenda quando eu digo vagal. Eu sei que a gente pode estar vagal por N motivos, certo? Porque tá meio deprê, porque tá com problema em casa. Então, se alguém tá vagal por um motivo desse tipo, entre em contato com a prof, tá? Então, é isso. Então, depois desses quantos minutos? 4 minutos de blá blá blá, vamos para a nossa aula. Deixa eu só eu arrumar aqui a minha tela. Feito, meus queridos. Hoje, então, nossa aula de geometria analítica, a gente vai começar a estudar vetores. E essa aula, ela vai ser uma aula bem teórica, tá? No sentido que a gente vai estudar muitas definições. Então, a partir da próxima aula, a gente já começa efetivamente a fazer operações com vetores, mas nesse primeiro momento vão ser muitas definições, certo?
mas que são definições necessárias ao andamento do curso, tá? Então, vamos começar definindo o que é uma reta orientada. Então, a reta R, ela é orientada quando a gente fixa um sentido de percurso nessa reta, tá? Nem toda reta, como a gente vai ver lá no estudo da reta, vai ser uma reta orientada, certo? Mas toda reta orientada é uma reta. Então, como é que a gente fixa um sentido de percurso? Bom, quando a gente fixa esse sentido de percurso, a gente considera que o sentido fixado é positivo e o sentido positivo, ele é indicado por uma seta, certo? Isso é algo que vocês já estão familiarizados, talvez só nunca pararam para pensar a respeito. Ele também é, a reta orientada, ela também é o que a gente chama de eixo coordenado, né? Porque os eixos coordenados, x, y, z, eles possuem um sentido atrelado a eles, tá? Bom, então o sentido oposto à seta é o que a gente considera como sendo o sentido negativo, tá? Então isso aqui a gente usa, por exemplo, quando está estudando o movimento retilíneo lá em física, física A, né? Quando está estudando decomposição de vetores, depois em suas componentes, tá? Então, essa parte aqui de sentido da reta orientada, vocês meio que já sabem, nem que seja de maneira, como é que se diz? Empírica, tá? Do conhecimento do senso comum ali. Bom, o que é o segmento orientado? O segmento orientado, então, vai ser uma parte, né, dessa reta orientada. Então, como ele é uma parte apenas, eu preciso de início e fim, certo? O eixo ordenado, ele é infinito, né? Vocês concordam que ele vai desde o menos infinito até o mais infinito. O segmento orientado, não. Ele vai ser determinado por um par de pontos, que aqui no nosso caso é o ponto A e o ponto B, tá? E o ponto A gente vai chamar de origem do segmento orientado e o ponto B a gente vai chamar de extremidade do segmento orientado. Percebam que nesse primeiro momento, tá? Nessa primeira aula, a gente vai estudar vetores do ponto de vista geométrico, tá? A gente não necessariamente vai definir um sistema de coordenadas, a gente vai definir o plano geométrico, tá? O espaço geométrico. Eu não preciso definir nesse momento que eu estou no plano cartesiano, por exemplo, tá? Então, esse segmento orientado, que a gente está chamando de segmento orientado AB, ele sempre vai ter origem, né, na primeira letrinha que aparece ali, que é a coordenada do primeiro ponto, e a extremidade na segunda letrinha que aparece ali, tá? Bom, o que é um segmento nulo? Segmento nulo vai ser aquele segmento aonde origem e extremidade coincidem, tá? Ou seja, ele é um ponto, certo? Um ponto, matematicamente falando, ele é uma entidade de tamanho zero, certo? Que é o que a gente usa lá em física como sendo a partícula, a representação de corpos como partículas, tá? Onde o tamanho em si não interessa. Então, o segmento nulo vai ser, a gente ainda não definiu o tamanho, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai definir, vai ser aquele cujo tamanho é zero, tá? Então, origem e extremidade coincidem, significa que ele é um ponto no plano ou no espaço. Segmentos opostos. Para a gente definir se um segmento é oposto ao outro, eu preciso que esse segmento seja orientado, tá? Então, se eu tenho um segmento orientado AB, o oposto dele vai ser o BA, né? Por exemplo, aqui, ó, se o AB é isso aqui, o BA vai ser o contrário, vai ser o segmento oposto, ele vai ter origem em B e extremidade em A, certo?
Então, por enquanto, tudo a gente está estudando do ponto de vista geométrico. Agora a gente define a medida de um segmento, tá? Então, para a gente definir a medida, obviamente a gente precisa fixar uma medida de unidade, certo? Em geral, quando a gente aplica medidas, né? Quando a gente vai fazer uma medida num estudo, seja de física, de matemática, a gente tem preferência por usar as unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá? Mas eu posso, por exemplo, né? Quantas vezes em casa vocês já não mediram uma distância, um comprimento através de palmos, né? Então, quando eu fixo essa unidade de medida, eu consigo atribuir a cada segmento um número real não negativo, tá? Porque a medida, o tamanho, sempre vai ser uma coisa positiva, tá? E a gente vai chamar essa medida do segmento de comprimento ou módulo, certo? Como é que eu indico que eu estou calculando o módulo de um segmento? Então, a gente coloca uma barrinha em cima do segmento, tá? Que é esse símbolo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui o segmento AB e, de acordo com a unidade de medida que eu defini, ó, ele vai ter, vamos ver aqui, 5 unidades de medida. Certo? Que como eu fiz a olho, percebam que cada espacinho ele não tá milimetricamente igual, tá, pessoal? Mas suponhamos que aqui eu tenho 5 intervalos iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a medida desse intervalo... Opa, eu botei o módulo. Peraí, deixa eu só achar minha borracha. Vou pegar a borracha aqui. Caneta é aqui? É. Preta. Então, a medida do segmento AB, ela é igual a 5 unidades de comprimento, porque aqui eu não especifiquei o que é essa unidade de comprimento. Tá? Poderia ser olho da professora. 5 unidades de olhos da professora, porque eu dividi isso ao olho, certo? Não usei nenhum outro tipo de escala, tá? Bom, isso aqui... Ah, tá. Antes da gente continuar. Quando a gente não sabe a unidade de comprimento em relação a uma medida, a gente justamente bota isso, ó, unidades de comprimento. Tá? Então, pode ser 5 centímetros, 5 metros, 5 polegadas, enfim, 5 jardas, tá? Aqui, continuando, ó, segmentos nulos possuem comprimento zero, certo? Que a gente já tinha meio que falado antes. E segmentos opostos possuem o mesmo comprimento. Isso, intuitivamente, vocês já sabem também, né? Que segmentos opostos vão possuir o mesmo módulo, né? Porque dos estudos lá de vetores, de física, né? A gente sabe que, por exemplo, força, né? Força a gente fala muito isso, que são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, né? Então, quando temos duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, a gente tem segmentos opostos, tá? Então, segmentos opostos possuem o mesmo comprimento. Bom, agora vamos falar um pouquinho de direção e sentido de segmentos orientados. Percebam, não sei se vocês já se deram conta, que efetivamente eu ainda não falei em vetores, pessoal, tá? Até o momento, eu estou falando sobre segmentos orientados, ok? Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente vai ver o que realmente é vetor, tá? Vetor não é o que a gente pensa que é. Então, por enquanto, a gente está falando em segmentos orientados, tá? Bom, dois segmentos orientados possuem mesma direção
se suas retas suporte são paralelas ou coincidentes. Né? O que significa as retas suporte serem paralelas? Significa que se eu consigo aqui medir a distância entre essas duas retas, eu vou ver que essa distância ela é perpendicular. Né? Eu consigo traçar essa terceira reta de maneira que essa terceira reta ela vai ser perpendicular às duas retas suportes. Tá? Isso significa serem paralelas. Coincidente significa que elas estão sobre a mesma linha. Eu não desenhei aqui só por facilidade, tá? Porque eu quero discutir uma outra coisa com vocês. Como é que eu posso visualmente definir o sentido, se o sentido é o mesmo ou se o sentido é diferente? Então aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta de outra cor pra gente continuar. Então aqui, ó, vermelhinha, ó. Eu vou pegar uma reta e vou unir extremidade com extremidade e origem com origem. Essas duas retas não se cruzam. E isso vai acontecer, pessoal, mesmo que o vetor tivesse mais deslocado. Se o vetor verde, por exemplo, ele tivesse mais para frente, tá? Eu teria um retângulo, certo? Aonde esse lado aqui, ó, ele estaria mais inclinado, mas igual essas duas retas elas não se cruzariam, tá? Agora, esses aqui, ó, quando eu traço uma reta ligando origem e extremidade dos dois vetores, eu percebo que as retas se cruzam. Então, isso indica que o sentido dos vetores são contrários. Tá? Então, no primeiro caso, eles possuem o mesmo sentido, que aqui, como a gente não definiu um sistema de coordenadas, não faz sentido falar que é sentido positivo ou negativo, tá? A gente só disse que eles têm o mesmo sentido. E no segundo caso, eles têm o sentido oposto, porque quando eu traço essas retas ligando origem e extremidade, elas se cruzam num ponto. Tá? Bom, estamos quase ali na definição de vetores. Vamos definir agora o que são segmentos equipolentes. Então, segmentos equipolentes, tá? É quando a gente quer comparar dois ou mais segmentos. Então, segmentos orientados, obviamente, tá? Então, dois segmentos orientados, eles são equipolentes quando possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tá? De novo, percebam que eu ainda não estou falando de vetores, né? Porque isso aqui que eu acabei de falar, a gente costuma usar quando a gente está estudando, quando está usando, né, vetores para descrever grandezas vetoriais sem pensar muito, né? Então, a gente diz que os vetores são iguais porque possuem mesmo módulo, direção e sentido. Então, aqui, por enquanto, a gente ainda está nos segmentos orientados, tá? Bom, a gente representa que dois segmentos orientados são equipolentes da seguinte maneira, ó. Então, o meu segmento orientado AB é equipolente ao segmento orientado CD. Eu coloco esse símbolo ali que parece aquele acento, o tio, certo? É a cobrinha. Então, assim que a gente representa. E, por último aqui, dois segmentos nulos sempre serão equipolentes. Tá? Bom, algumas propriedades de segmentos orientados equipolentes. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva, tá? Que diz que um segmento orientado ele é equipolente a ele mesmo. A segunda propriedade é a propriedade simétrica, tá? Que diz o seguinte, ó, se o segmento orientado AB é equipolente ao segmento orientado CD, então eu posso ler isso da direita para a esquerda. Então, o CD, né, o segmento orientado CD, vai ser equipolente ao
segmento orientado a B. A propriedade transitiva, né, que nos diz que se o segmento orientado a B é equivalente ao segmento orientado CD e o segmento orientado CD é equivalente ao segmento orientado EF, então, né, é aquela conclusão lógica direta, então o segmento orientado AB ele tem que ser equivalente ao segmento orientado EF, tá? E a última propriedade que eu brinco, que é quando a gente dou aula no presencial, eu sempre brinco que isso é a brincadeira do rabo do burro, tá? Que ele diz o seguinte: dado um segmento orientado a B e um ponto C, existe apenas um ponto D que satisfaz a relação de equivalência, tá? Então vamos entender por que eu chamo isso de rabo do burro. Vocês não vão estar me vendo, mas vocês podem imaginar. Rabo do burro é aquele que tem no aniversário das crianças, que tu venda a criança e ela sai com um rabo do burro numa taxinha e ela tem que pregar esse rabo no lugar certo, estando de olhos vendados, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu segmento orientado a B e aí eu vendo os meus olhos e marco um ponto aleatório no plano da apresentação, tá? Então, essa parte aqui que seria a parte do pregar o rabo do burro, tá? Eu venho aqui e marco um ponto aleatório C, certo? O que essa propriedade está nos dizendo? Que se eu tenho um segmento orientado a B e um ponto C qualquer, eu só tenho um ponto que satisfaz a relação de equivalência, tá? Que no caso, eu vou tentar aqui fazer mais ou menos certo, né? Vou mais ou menos tentar desenhar um segmento equivalente, ele tá levemente torto. Peraí, acho que tem que ser um pouquinho mais pra cá, talvez. Faz de conta aqui, né, pessoal? Lembrem, a prof não desenha muito bem, tá? Então, existe só um ponto D que é capaz de satisfazer essa relação de equivalência aqui. Certo? Bom, se eu tivesse escolhido, por exemplo, esse ponto C aqui, eu teria um outro ponto D aqui no meio do texto, que satisfaria a relação de equivalência e assim por diante. Tá? Então, se eu tenho um segmento orientado e um ponto, só existe um ponto que satisfaz a relação AB equivalente a CD. Agora, finalmente, depois de 23 minutos falando abobrinha, não é abobrinha, mas depois de 23 minutos falando, que a gente vai definir o que realmente é um vetor, tá? Então, o que são vetores? O vetor, ele vai ser o conjunto de segmentos orientados tal que todos os segmentos orientados que pertencem a esse conjunto são equivalentes entre si. Certo? Então, ó, é como se, tá, pessoal? É como se, vamos supor que aqui a gente tem um plano, né? Eu tô pensando em vetores em duas dimensões. Então, aqui, ó, todos os segmentos orientados equivalentes entre si, né? E aqui seriam infinitos, eu não tenho como desenhar infinitos. Então, todos os segmentos orientados equivalentes entre si, esse conjunto é o que a gente chama de vetor. Então, qualquer segmento orientado que eu pegue ali, ele vai representar o mesmo vetor. Tá? Então, aqui, ó, como é que eu represento? Né? Eu represento com a flechinha ali em cima. Então, ou é AB vetor ou V vetor. Certo? E, como eu já disse ali, a terceiro tópico ali, né, que um mesmo vetor, ele é representado por uma infinidade de segmentos orientados.
tá? Todos, obviamente, equipolentes entre si. E as características desse vetor tem que ser a mesma, independente do segmento orientado que eu escolha dentro do conjunto para representar esse vetor. Certo? Por quê? Porque, obviamente, para eles serem todos equipolentes entre si, eles precisam ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, qualquer um segmento orientado que eu pegue dentro desse conjunto vai representar o mesmo vetor. Certo? Bom, aqui, ó. Geometricamente falando, como é que a gente sabe que dois vetores são iguais? Tá? Então, para que dois vetores, né, o vetor AB e o vetor CD serem iguais, é necessário que os segmentos orientados que representam esses dois vetores sejam equipolentes. Vetor nulo. O vetor nulo, ele é representado pelo conjunto de segmentos orientados nulos. E aí, todos os segmentos orientados nulos representam apenas um vetor, que é o que a gente chama de vetor nulo ou zero flechinha. Certo? Então, vetores opostos. Dado o vetor AB, o seu oposto é o vetor menos AB, ou o vetor BA. Vetor unitário. O vetor unitário, ele é um vetor que a gente vai usar bastante, tá? Ele é um vetor que ele tem comprimento igual a 1, certo? Seja 1 metro, 1 centímetro, uma unidade de comprimento. Por exemplo, quando a gente está no plano cartesiano, xy, a gente tem os vetores unitários que definem as direções, certo? Lembrando que o vetor unitário que define a direção x é o vetor i, e o vetor unitário que define a direção y é o j. Então, se nós tomarmos o módulo desses dois vetores, né, se nós calcularmos o comprimento desses dois vetores, o comprimento é igual a 1. Versor. Então, o versor, ele é um tipo de vetor unitário, tá? Que a gente também vai usar bastante. Qual é a diferença entre um vetor unitário qualquer e um versor? O versor, ele vai estar associado ao vetor V, por exemplo, tá? Então, se U é o meu versor, que vai ser o quê? Vai ser um vetor unitário de mesmo módulo e mesmo... desculpa, vetor unitário de mesmo módulo, não. É um vetor unitário de mesma direção e sentido do vetor V. Então, o versor, ele é sempre relacionado a um dado vetor, tá? E aí, quais são as informações que ele guarda? Ele guarda as informações de direção e sentido do vetor. Ele não guarda as informações de tamanho, tá? É porque ele tem tamanho unitário. Ele só guarda a direção e o sentido do vetor V ao qual ele é associado. Daqui a pouco mais, na próxima aula, na verdade, a gente vai ver como que se calcula um versor, tá? Mas, nesse momento, são só as definições. Aqui, ó, regra do paralelogramo. Agora a gente vai ver como é que a gente soma vetores, certo? Geometricamente falando, a soma de vetores, ela é feita usando a regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? Né? Se eu quero somar os vetores U e V, eu posso unir as origens desses dois vetores, tá? E aí eu faço, né, um prolongamento desses vetores. Então, aqui, ó, essa linha tracejada aqui
ela é uma linha que é paralela ao vetor v, possui mesma direção do vetor v, tá? E essa linha azul aqui também é uma linha paralela a u, que tem a mesma direção de u. Então, a gente, com esses vetores u e v, a gente consegue formar um paralelogramo, tá? O que vai ser a soma vetorial desses dois vetores, geometricamente falando? Então, vai ser essa diagonal principal aqui do paralelogramo, que eu chamei de vetor S igual a U mais V. Tá? Então, esse vetor S é o vetorzinho laranja e ele forma uma certa, né, a direção dele vai ser medida ou em relação ao vetor V, ou em relação ao vetor U, ou então a um outro eixo fixo qualquer. Tá? Mas percebam que aqui, de novo, eu ainda não introduzi nenhum sistema de coordenadas. Eu não preciso estar no plano cartesiano para fazer essa soma de vetores, certo? Bom, aqui de maneira similar, olha só o que a gente tem. A gente também tem aqui, é uma espécie de regra do paralelograma, tá? Só que é uma outra maneira de ilustrar a soma vetorial. Eu quero novamente fazer a soma de U com V. Então, eu desenho o meu vetor U. Na extremidade do vetor U, eu coloco a origem do vetor V, tá? Que é isso aqui. Lembrando que a setinha vai ser a extremidade do vetor, né? Então, desenho o vetor U, depois desenho o vetor V, cuja origem começa na extremidade do vetor U. E o vetor soma vai ser tal que a origem do vetor soma coincide com a origem de U e a extremidade do vetor soma coincide com a extremidade do vetor V. E aí, nesse caso aqui, a gente pode, por exemplo, calcular essa direção aqui, ó, para ser o vetor, a direção do vetor soma, tá? Ou, por exemplo, eu posso desenhar um eixo aqui horizontal e calcular esse ângulo alfa aqui para ser a direção do meu vetor soma. Né? Lembrando que todo vetor ele precisa de 3 características para estar completamente definido. É módulo, direção e sentido. Tá? Então, por isso que eu sempre tenho que me preocupar em calcular o ângulo que esse vetor faz com alguma direção conhecida para que eu conheça a direção do vetor, para definir esse vetor. Algumas propriedades de soma de vetores. Tá? A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A soma de vetores, ela independe da ordem que a gente faça, né? Então, U mais V vai ser igual a V mais U, certo? Primeira propriedade. Segunda propriedade é a propriedade associativa, né? Quando eu estou somando 3 vetores, eu posso associar essa soma de diferentes maneiras. Então, eu posso fazer U mais V sempre vai me dar um outro vetor. Vamos supor que esse aqui vai ser o meu vetor S. Depois eu faço S mais W. Né? Então, U mais V dá um vetor S. Esse vetor S eu somo com W. Ou então, eu posso somar U com o vetor resultante de V mais W, que pode ser, por exemplo, o vetor R. Tá? Então, independente da ordem que eu agrupe esses termos, a resposta final vai ser a mesma. Terceira propriedade nos diz que existe apenas um vetor nulo, tal que se eu somo esse vetor nulo com qualquer vetor, esse vetor permanece o mesmo. O vetor nulo, então, ele é o elemento neutro da soma vetorial. Próxima propriedade nos diz que qualquer que seja o vetor U, vai existir apenas um vetor oposto, que a gente vai chamar de menos U, que quando somados, isso aqui me resulta no vetor nulo. Então, se eu somo o vetor U com o seu oposto, isso aqui vai me dar o vetor nulo.
Opa, parece que sem querer eu aumentei o zoom da apresentação. Bom, a diferença de vetores. A diferença de vetores, a gente pode entender isso como sendo uma soma, certo? Então, aqui o que eu fiz para ilustrar? Ó, do lado direito de U, nós temos a soma de U e V, tá? Então, aqui eu tenho o vetor U, que é o vetor azul, o vetor V, que é esse vetor mais avermelhado, e o vetor soma, que é o vetor laranja, tá? Que a gente acabou de ver ali há uns slides atrás. Então, eu posso encarar a diferença de dois vetores como sendo a soma de um vetor com o oposto, né? Então, eu posso dizer que o vetor diferença, ele vai ser a soma de U com o vetor oposto de V, que foi o que eu ilustrei aqui, né? Então, se o meu vetor V é esse vetor laranja, o vetor oposto dele, ele tem que ser mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário, que é esse carinha aqui. E aí, eu procedo da mesma maneira que a soma, né? O que vai ser o meu vetor diferença, que é esse vetor verde aqui? Ele vai ser um vetor cuja origem coincide com a origem do vetor U, e a extremidade vai coincidir com a extremidade do vetor menos V. Então, é só uma maneira de encarar uma mesma operação, digamos assim, tá? Então, a diferença entre vetores, ela pode ser entendida como a soma de um vetor com o vetor oposto de outro vetor, que no caso aqui seria o nosso vetor V, o oposto de V. Ok? Se a gente voltar lá para a regra do paralelograma, tá? O que a gente tem? Ó? A gente tem que a diagonal maior do paralelograma vai ser a soma vetorial, então vai ser aquele nosso vetor S igual a U mais V, e a diagonal secundária, né, essa diagonal menor, que é o vetor verde, vai ser o vetor diferença. Tá? Então, no paralelograma, eu já consigo enxergar direto quem é o meu vetor soma e quem é o meu vetor diferença. Acredito que vocês já tenham visto isso em algum momento da vida escolar de vocês, tá? Mas a gente está fazendo uma revisão e vamos aprofundar um pouco mais, tá, pessoal? Bom, como é que a gente obtém, então, esse vetor soma diferença? Porque uma coisa é fazer o desenho, né? Que é o que eu fiz aqui com vocês. Eu mostrei, através de desenhos, quem é o vetor soma e quem é o vetor diferença. Agora, como é que eu descubro o tal do módulo, da direção e do sentido desse vetor soma ou desse vetor diferença? Então, ou a gente obtém isso através da lei dos senos, ou através da lei dos cossenos, tá? Então, deixa eu só desenhar aqui os ângulos que eu não desenhei. Esse é o ângulo θ, esse é o ângulo beta e esse é o ângulo alfa. Então, tanto a soma como a diferença de dois vetores, né, formam um triângulo, certo? A lei dos senos nos diz que a razão do módulo do vetor U divididos pelo seno do ângulo que se encontra na frente dele, né, que é o ângulo θ, tem que ser igual à razão entre o vetor V, o módulo, na verdade, desse vetor, tá, pessoal? O módulo do vetor V divididos pelo seno do ângulo que se encontra na frente dele, que é aqui o ângulo beta. E essa razão tem que ser igual ao vetor W, ao módulo do vetor W, novamente, divididos pelo seno do ângulo alfa que está ali na frente dele. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma igualdade tripla, né? Obviamente, para mim resolver, eu tenho que pegar de 2 a 2, certo? Não faz sentido a gente usar as três igualdades para resolver um problema ao mesmo tempo. Então, a gente sempre vai pegar sempre vai pegar de 2 a 2. Tá? Deixa eu só apagar aqui, beleza.
Então, o que vai acontecer? Eu preciso, né, numa igualdade, eu preciso ter pelo menos 3 informações. Ou um ângulo e 2 módulos, ou um módulo e 2 ângulos. Senão, eu não tenho como resolver isso aqui. Tá? E a lei dos cossenos, nos diz assim, ó, que eu tenho 3 lados de um triângulo, né? Então, por exemplo, aqui peguei o lado W. W ao quadrado tem que ser igual a U quadrado mais V quadrado menos 2UV cosseno do ângulo entre os vetores U e V. Ó, se eu quero descobrir quanto vale V, eu tenho V quadrado é igual a U quadrado mais W quadrado menos 2UW cosseno do ângulo entre os dois vetores, que no caso é o ângulo beta. E por fim, eu tenho aqui U quadrado, né? Se eu quero, por exemplo, calcular quanto vale o módulo do vetor U. Então, U quadrado é V quadrado mais W quadrado menos 2VW cosseno do ângulo entre os vetores V e W. Tá, pessoal? Então, com essas duas equações mais geometria, eu consigo, em princípio, calcular vetor soma, vetor diferença. E aí eu separei 2 exemplos para a gente resolver. Então, a gente quer, por exemplo, né, eu vou chamar esse lado aqui de R, que vai ser a resultante, tá? E eu quero descobrir quanto vale esse R e qual é esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo alfa. Então, o que eu tenho? Pela lei dos senos, a lei dos senos, ela me diz que R divididos pelo seno desse ângulo aqui, ó, que infelizmente ficou pequenininho, eu vou aumentar. Ô, gente, eu vou aumentar para que vocês enxerguem, tá? 112,17 graus. Então, R seno de 112,17 graus tem que ser igual a 5,83 divididos pelo seno do ângulo que está na frente dele, que é 36,87 graus. E isso aqui tem que ser igual a 5, que é esse lado aqui, divididos pelo seno do ângulo alfa. Então, olha só, o que eu vou usar? Num primeiro momento, eu tenho que usar... Peraí que eu fiz caca. Eu quero isso aqui. Deixa eu só... Seno de alfa. Eu tenho que usar essas duas igualdades aqui para descobrir, por exemplo, quanto é o módulo de R. Uma vez descoberto o módulo de R, eu posso descobrir quanto vale o seno de alfa ou através dessa igualdade ou através dessa igualdade aqui também. Tá? As duas estão valendo. Então, eu vou fazer as contas aqui com vocês. Ó. Vamos primeiro descobrir quanto vale R. R vai ser igual a 5,83 vezes o seno do ângulo 112,17 graus divididos pelo seno de 36,87 graus. Esses valores estão esquisitos porque eu fiz esse desenho no GeoGebra e aí depois eu medi, tá? Só por isso que não são valores exatos. E aí eu não quis ficar perdendo muito tempo mexendo na figura para ter valores bonitos, né? Tipo, o ângulo seno de 30, enfim. Tá? É só mais para a gente exercitar. Então, é 5,83 vezes o seno de 112,17 divididos pelo seno
de 36,87. Então, aqui a gente obtém que esse lado R, o tamanho desse lado R, é aproximadamente igual a 9. Aqui eu não defini a unidade de comprimento, então eu vou dizer que são 9 unidades de comprimento, tá? Mas pode ser metros, centímetros, enfim. Bom, agora a gente vai descobrir quanto vale alfa. Então, 5,83 divididos pelo seno de 36,87 é igual a 5 seno de alfa. Então, o nosso seno de alfa é igual a 5 divididos por 5,83 vezes o seno de 36,87. Isso aqui não faz sentido. Será que eu fiz a conta errada? Não faz sentido porque deu um seno de alfa maior do que 1. E o seno tem que ficar entre 1 e menos 1. Então, eu vou dar uma pausinha aqui e vou ver o que eu fiz errado. Pera aí. Já descobri o que eu fiz errado. Eu inverti errado, pera aí. Então, é 5... Eu estava fazendo a conta errada. 5 seno de 36,87 divididos por 5,83. Agora vai dar certo. Então, vamos lá. 5 seno de 36,87. Isso aqui dá 3, aproximadamente. Divididos por 5,83. Isso aqui vai nos dar um seno alfa igual a 0,514,580. E aí a gente faz a função inversa para descobrir qual é o ângulo, tá? Porque esse é o valor do seno do ângulo. Então, 0,51458. Isso aqui nos dá aproximadamente um ângulo alfa de 31 graus. Então, agora vamos fazer um último exemplo, só para praticar mesmo, que é esse exemplo aqui, ó. Também temos dois vetores e queremos obter a força resultante, né? Vamos dizer assim, porque ali são forças, 20 newtons, 30 newtons são forças, tá? Então, primeiro aqui usando a regra do paralelogramo, eu desenho uma linha paralela ao vetor de módulo 30 newtons e eu desenho uma linha paralela ao vetor de módulo 20 newtons. Então, a minha força resultante vai ser esse vetor aqui, ó. Certo? Então, agora eu tenho que achar, por exemplo, aqui a gente tem o ângulo entre os dois vetores, né? Então, a gente pode usar a lei dos cossenos, tá? Então, aqui, ó, se eu já confessei isso em outras turmas, mas vou confessar aqui para vocês agora que eu não sou muito boa em fazer somas geométricas, mas vamos lá. Então, a gente tem que desenhar o nosso triângulo aqui. Esse vai ser o triângulo, tá? Esse triângulo tem lado 30, lado 20, e aqui tem módulo R, que é o que eu estou tentando descobrir. Então, olha só. A gente tem que descobrir os ângulos aqui. E é isso que eu sou péssima. Então, eu vou dar um pause aqui só para descobrir os ângulos e aí eu volto, para não ficar embaçando o vídeo. Para aí. Tá, pessoal, então voltando, meu pensamento estava certo mesmo. Só porque eu fico muito insegura nessa parte. Eu sempre acho que o que eu tô falando tá errado. Porque como eu não sou muito conhecedora, né? Enfim.
Então aqui, ó, o que que a gente vai usar? Aqui é mais fácil para nós usar a lei dos cossenos. Por quê? Porque a gente conhece o ângulo entre os vetores, né? Entre os lados 20 e 30, né? Eu conheço o ângulo aqui entre esses dois vetores. E o que a gente quer encontrar num primeiro momento é o módulo do vetor R, tá? Então, a gente tem que R quadrado é igual a 20 newtons ao quadrado mais 30 newtons ao quadrado menos 2 que multiplica 20 que multiplica 30 vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, que é 110 graus. Então, vou fazer essas contas aqui. Aqui a gente tem 400 mais 900 menos 20 vezes 30 dá 60, vezes 2 vai dar 120, cosseno de 110, que é menos 0,342,020. Então, agora eu faço esse valor vezes 120, isso vai dar 41 e uns quebradinho. Isso aqui vai dar mais 41,042. Tá? Então, somamos tudo. Então, 900 mais 400 vai dar 1.300, 1.341. Vamos arredondar. Então, R quadrado é 1.341. Aí, agora tiramos a raiz disso. Raiz de 1.341. R é aproximadamente igual, porque eu estou arredondando, 36,6 newtons, porque a unidade de medida ali dos catetos desse triângulo, né, é em newtons, né, porque esses vetores representam forças, tá? Direção. Como é que a gente vai achar a direção agora? A gente pode calcular esse ângulo alfa aqui, ó. Vou desenhar ele de outra cor. Esse ângulo alfa vermelho ali, por exemplo. E aí... mas eu acho que não seria, deixa eu pensar, um bom ângulo. Vamos somar, vamos calcular esse ângulo aqui e a gente soma com os 30 graus que a gente já sabe. Tá? Então, vou calcular esse ângulo alfa. Então, se aqui, ó, se aqui vale 20, esse ângulo aqui, ó, é 110, a gente tem que R divididos pelo seno de 110 é igual a 20 divididos pelo seno de alfa. O R a gente descobriu que vale 36,6. Então, o seno de alfa, ele vai ser igual a 20 vezes o seno de 110 graus divididos por 36,6. Vou fazer essa conta aqui rapidinho. Então, 20 seno de 110 dá 18,8 mais ou menos, divididos por 36,6 vai dar 0,5 mais ou menos. Tá? Então, o seno de alfa é igual a 0,513,493. E agora eu faço a função inversa, né? Porque esse é o valor do seno. O que a gente quer saber é o ângulo, cujo seno vale 0,513. Então, agora eu faço o arco seno deste 0,51. E isso aqui vai nos dar um ângulo aproximadamente igual, porque eu estou dando uma arredondada. O ângulo alfa, vou escrever aqui embaixo, alfa é aproximadamente igual a 30,9 graus. Então, a direção do nosso vetor R seria o 30,9 mais o 30 graus. Então, aqui a direção
A gente poderia escrever assim, ó. Direção 60,9 graus. Tá certo. Eu tava pensando que tava errado, mas não. Eu, como sempre, acho que as coisas que eu tô fazendo estão erradas. Mas tá certo. Tá certo no sentido que eu achei que meu desenho tava errado. Feito? Então, isso é uma amostra, né, de como geometricamente a gente pode calcular o módulo daquele vetor que eu obtenho pela regra do paralelograma, né? Então, o módulo da soma ou o módulo da diferença dos vetores e como é que a gente encontra a direção. Então, a direção ela sempre tem que ser medida em relação a uma direção conhecida, né? A um eixo conhecido. Em geral, a gente vai medir em relação à vertical ou horizontal, porque, por enquanto, eu ainda não introduzi um sistema de coordenadas, tá? Então, pessoal, por hoje era isso. Deixa eu voltar aqui. Eu recebi um e-mail de uma aluna perguntando: professora, a senhora esqueceu? Não, eu não tinha esquecido. Só que a previsão era que hoje vocês estivessem livre para entregar a tarefa. Hoje é o último dia, né? Então esse vídeo teria até quinta-feira para ser liberado, tá? Mas igual eu já ia gravar ele, já estava me preparando para gravar. Tô gravando agora 22 de setembro, 1h e 49 minutos. Tá? Então, semana que vem a gente vai começar a estudar vetores no plano. Então a gente vai plano e espaço. Então a gente vai efetivamente introduzir um sistema de coordenadas e vai começar a expressar esses vetores então em termos de componentes x e y e z, se nós estivermos no espaço. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem a gente tem aula síncrona, se eu não me engano. Eu espero vocês, tá? Comecem a se engajar no curso, aqueles que estão mais desmotivados, que não estão conseguindo acompanhar. Se alguém tiver com algum problema em casa ou até a internet às vezes não ajuda, eu sei que ter uma boa internet isso é um luxo, tá? Não é todo mundo que consegue. Então eu só peço assim, ó, quem não está conseguindo acompanhar por motivos que fogem da sua alçada, entre em contato. Aqueles que estão mais desmotivados, procurem se motivar, tá? Agora a gente já, 1/3 do nosso curso já foi. Daqui a pouquinho a gente já termina, já vem Natal, já vem férias, já vem verão. Feito? Daqui a pouco o coronavírus vai embora e a gente volta à nossa vida normal. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula e um abraço para vocês. Beijinhos.